Então vamos lá para a nossa primeira mesa, que vai ser sobre o dia de doar desse ano, o que a gente tem, o que a gente pode saber em primeira mão aqui. Já é uma tradição nos 2 seminários doar dos anos anteriores, a gente também teve o JP compartilhando aqui as notícias mais quentes. Então vamos ouvir o que vem por aí. Olá, tudo bem? Boa tarde, Joana, João Paulo, Mariana. Olá, bem-vindos. Vamos apresentar quem é quem? Vamos um por um, então. Vamos começar por quem eu estou vendo de cima aqui na tela, logo ao nosso lado, que é a Joana Mortari. A Joana, ela é co-criadora do Movimento por uma Cultura de Doação e também é diretora da Associação Acorde. Está aqui com a gente diretamente do Canadá, para falar, inclusive, também do Dia de Doar numa perspectiva internacional. Seja muito bem-vinda, Joana. Obrigada pelo convite. Ai, que maravilha. A gente está também com o João Paulo Vergueiro, que já é, assim, presença marcada. Se não tem João Paulo Vergueiro, não é Seminário Doar, a essa altura do campeonato. Ele é diretor executivo da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Seja muito bem-vindo, JP. Estamos animados pelas informações que você vai trazer para a gente hoje. Oi, gente. Oi, Rafa. Oi, Roberta, Joana, Mari. Gente, podem me chamar de JP também, tá? Já ficou íntimo, tá tudo certo, então. E a gente está aqui também com a Mariana Zapolini. A Mariana é líder de cidadania corporativa na Accenture, aqui na América Latina. E ela vai ajudar a gente a entender melhor esses dados e como que a gente pode traduzi-los para tornar algo valoroso também para as empresas e para as pessoas. Então, sejam muito, muito bem-vindos ao Seminário Doar, a estreia do segundo dia. E eu já vou, assim, entrar logo de cara e pedir para o JP falar para a gente dados, números e o que a gente viu na terça-feira dessa semana, que foi o dia de doar. Joana já está ali esfregando as mãos animada pelos dados. Então, JP, já manda para a gente. O que você viu que saltou aos olhos nesse dia de doar de 2020? Tá. Bem, de novo, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É uma pergunta difícil. É uma pergunta muito difícil essa, porque a gente está no Brasil, né? Nós não temos aqui no Brasil o apoio de uma Fundação Bill e Melinda Gates, que lá em um dia eles conseguem estimar tudo que foi movimentado em doações no país inteiro. Aqui a gente tenta entender. Então, o que nós podemos dizer? Bem, antes de tudo, é sempre bom lembrar que esse ano foram 2 dias de doar. Né? Esse ano a gente teve em maio o dia de doar agora, e nós tivemos agora na terça-feira, no dia 1º, o dia de doar tradicional, né? O dia de doar sempre celebrado no final do ano, depois do dia de ação de graças. No ano passado, vamos usar como referência o ano passado. No ano passado, nós estimamos R$1 milhão, R$1.100.000 movimentados online no dia de doar. E nós conseguimos estimar também quase 26 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais. Nós temos parceiros para isso, né? Nós temos a Stiling, que é a nossa parceira de monitoramento de redes sociais. Nós temos um programa de dados do Dia de Doar, que esse ano, com muito sucesso, nós conseguimos 12 parceiros, 12 empresas parceiras de dados do Dia de Doar. O nome de todas elas está lá no nosso site, no diadedoar.org.br/dados, e elas estão, neste momento, trabalhando com afinco e dedicação para levantar os números da doação no dia 1 de dezembro. Não é tão rápido no Brasil, porque a gente não tem, tantos parceiros como eles têm nos Estados Unidos. 2, essa cultura de compartilhar dados, esse hábito de compartilhar dados tão rapidamente. E 3, a gente tem uma coisa bem brasileira que se chama boleto. Boleto de doação, que só existe praticamente aqui, e que um monte de gente pede boleto no dia de doar e vai pagar daqui 2 dias, daqui 3 dias. O que eu posso dizer? O que a gente já sabe, né? Cresceu o alcance nas redes sociais. Então a gente alcançou mais do que 26 milhões de pessoas que a gente alcançou e mediu o ano passado. Então o Dia de Doar cresceu, e cresceu de uma forma diferente. Este ano, nós não tivemos nenhuma grande celebridade, nenhum influenciador ou influenciadora daqueles que têm milhões de seguidores tweetando, postando o Dia de Doar. A gente teve dezenas de milhares de pequenos influenciadores. Eu, vocês, pessoas algumas com 10 mil, 15 mil, 100 mil seguidores. Então foi muito mais
pulverizado do que nos anos anteriores. O que significa que cresceu no modelo do Dia de Doar, que é o modelo raiz, é o modelo horizontal, né? Não tem nenhuma grande centralização no Dia de Doar, não é uma grande campanha multimilionária, é uma campanha pequenininha, com pouco recurso, mas que promove uma ideia muito gostosa, que é a ideia da doação e que todo mundo pode falar de doação. Então a gente cresceu em redes sociais. A minha assessora de imprensa me mata se eu falar um número, está embargado, porque a gente está preparando um release bonitinho para soltar com todos os números, mas cresceu. Cresceu o engajamento de grandes empresas. Então esse ano a gente viu, por exemplo, o iFood, que é patrocinador aqui do nosso evento, que fez uma ação do Dia de Doar. Né? O iFood é um parceiro de dados, eu inclusive já tenho os números das doações movimentadas na plataforma iFood, porque eles não são apenas patrocinadores de vocês e parceiros, mas eles são ponta firme e no dia seguinte já tinham compartilhado os dados com a gente. A gente teve esse ano a Sky, por exemplo, participando do Dia de Doar, a gente teve a Pets participando do Dia de Doar, Starbucks fez um evento no dia também, a Smiles, uma grande parceira do Dia de Doar, que há muitos anos ela multiplica as milhas que as pessoas doam no programa Milhas do Bem. A gente teve Bolo da Madre, uma série de outras empresas que eu não vou nem conseguir lembrar agora, mas várias grandes empresas participando. A própria Rede Globo tweetou, colocou no Facebook o Dia de Doar, além de nos ter apoiado com mídia gratuita nas suas retransmissoras, né, nacional e locais. Então cresceu o engajamento de empresas esse ano no Dia de Doar. Cresceu também o engajamento das campanhas comunitárias. As campanhas comunitárias são a expressão, do meu ponto de vista, naturalmente, mais pura daquilo que se chama filantropia comunitária. É a comunidade se engajando para doar na comunidade. Então, esse ano a gente continuou com Doa Sorocaba, continuou com Doa São José, continuou com Doa Sergipe, que fez uma campanha linda, única campanha comunitária de um estado inteiro, gente. Imagina um estado inteiro mobilizando a doação para que as pessoas doem para as ONGs do estado. E conseguiram mídia para caramba lá, porque o Dia de Doar é isso. Quem está na ponta é que consegue as coisas e faz aparecer. Mas a gente teve novas. Campinas entrou na campanha esse ano, por iniciativa da FECAP, Doa Araguari, Doa Mauá, que está tendo uma semana inteira num shopping em Mauá, stand, outdoor por toda a cidade, Doa Piracaia, Indaial em Santa Catarina, com Doa Indaial, com Indaial Solidária. Então se avolumou o trabalho das campanhas comunitárias também, com as pessoas, as empresas, incentivando a doação dentro da própria comunidade. A gente teve, assim, eu não tenho os números no papel, mas eu garanto, a gente consegue medir o crescimento, o alcance do Dia de Doar no Instagram, que é hoje a mídia mais utilizada pelos brasileiros, foi muito forte. Né? Então, o número de postagens com a hashtag Dia de Doar foi 20% maior que o ano passado. Né? E muito maior que o Dia de Doar agora. Então, todas as medidas que são as próprias do Dia de Doar, que é espalhado, descentralizado, regionalizado. A gente agora está coletando as fotos do Dia de Doar, as artes do Dia de Doar. Tem tanta ação de organização que eu nunca tinha ouvido falar, ou de empresas que eu não sabia. Teve uma cervejaria que doou a receita do suco de laranja para projetos de crianças no dia. Né? Fez sentido, porque não podia doar a receita da cerveja, né? Tinha que ser do suco de laranja, naturalmente. Então teve uma organização, a gente viu, né, a Joko também viu, que fez um evento de pizza frita, recebia a doação e levava a pizza frita para casa das pessoas, isso em Juquitiba, né, que é uma cidade da grande São Paulo. Então teve de tudo, né, cresceu muito o impacto, se descentralizou ainda mais, sempre dentro do espírito do Dia de Doar, que é uma campanha que a gente promove uma ideia, mas cada um faz o seu Dia de Doar. Sim. Muito legal ouvir isso, JP. A gente ficou com essa impressão mesmo de que o Dia de Doar desse ano foi muito mais comunitário, né? Será que isso a gente ouviu ontem numa das conversas? E aí eu queria perguntar isso para a Joana, que tem uma visão assim histórica da cultura de doação no Brasil, maior, muito mais ampla do que a nossa. Ontem a gente ouviu o Vicente Carvalho, da Razões para Acreditar, contando que as vaquinhas do Doa funcionam muito melhor quando são histórias bem pessoais e locais, assim, muito melhor do que quando se trata de uma causa inteira.
Você acha, Joana, que é mais fácil a gente conseguir apoio para campanhas comunitárias ou do que para grandes causas? Assim, é nisso que a gente tem que focar mais nossos esforços aqui no nosso entorno? Eu acho que quanto mais sistêmico, mais difícil é a comunicação, porque o doar tem a ver com o coração, né? O lema do Dia de Doar é de coração em coração, de doação em doação. E quem tem coração doa, quem doa transforma, porque exatamente a gente queria conectar esse lugar do coração com o lugar da transformação social. Então, sim, até causas relacionadas a direitos humanos, antirracismo, ainda que agora estejam, graças a Deus, sendo divulgadas e conversas bonitas sobre o assunto estão sendo tidas, né? São mais difíceis, sim, do que ou você pega uma grande causa e você, na hora de contar sobre ela, né, de construir sua narrativa, você conta sobre as pequenas histórias que estão dentro dessa grande causa. Acho que isso faz muito sentido. Eu queria até perguntar para a Mariana agora. Curtas. Fala, JP. Só compartilhar em cima da linha do que a Joana falou, cresceram também as histórias de doação que a gente recebeu numa plataforma. Tem um site para isso, chama Minha História de Doação, que nós recebemos mais de 30% em relação aos anos anteriores de pessoas que querem compartilhar a sua história inspiradora de doação. Então, em cima disso do que a Jo falou, inclusive as histórias de doação cresceram esse ano. Minha história de doação... Vou completar, desculpa, Mariana. Vou completar só para dizer que quando uma pessoa decide contar a sua história, ela está indo, de uma certa forma, contra o que os estudos brasileiros mostram sobre a vontade do brasileiro de contar a sua história de doação, né? Seja por motivos religiosos ou de morais pessoais que estão na cultura brasileira, a gente não tem costume de contar nossas histórias, né? Então, uma coisa que a gente pede no movimento muito é conte suas histórias. Por isso que existe esse movimento no Dia de Doar, que nasceu também nos Estados Unidos e que a gente fez a versão brasileira, né, JP? E é muito importante as pessoas contarem, porque quando os grandes filântropos contam as suas grandes histórias, por um lado, eles influenciam positivamente outros grandes filântropos. Por outro, de uma certa maneira, as pessoas olham e talvez pensem, isso é para ele, não é para mim, né? Sendo que no movimento e o Dia de Doar, a gente acredita que doar é para todos nós, né? É uma parte, você fala muito isso, né, Roberta? É uma parte importante do nosso papel, né? A nossa doação importa para o mundo. Que legal. Não, cada centavo conta. Eu queria perguntar muito para a Mariana sobre isso, porque a Mariana é a pessoa que vai falar com a gente um pouco mais de como a gente pode enxergar esses dados e ver de que maneira... Mário, eu queria até que você já respondesse como que você enxerga isso. Assim, a gente tem dados, tem métricas muito interessantes, e eu queria saber como que você enxerga que é um bom uso delas. O que a gente pode fazer para mensurá-las e torná-las atraentes para que mais gente compreenda a importância e o envolvimento com cultura de doação? Legal, obrigada. Bom, antes de tudo, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui participando do evento e para ajudar nessa reflexão e também para eu poder aprender bastante sobre o movimento. A perspectiva que eu tenho é uma perspectiva um pouco mais corporativa, né? Então, quando a gente fala de uma doação corporativa, a gente fala geralmente de uma doação atrelada a um propósito maior. Que é um propósito das empresas de gerarem valor de uma maneira mais ampla, que vai além só da geração de valor tradicional para os acionistas. Então, eu acho que quando uma empresa ela se engaja na causa de doação e ela faz doações de maneira sistemática, ela, de alguma maneira, assume o compromisso e ela se enxerga como parte integrante de um movimento de transformação social, né? Ela deixa de falar aquilo não é da minha conta e terceiriza o problema, mas ela toma para si, ela fala, eu também quero ser um agente de mudança. Mas para as empresas doarem, e eu arriscaria dizer que para as empresas doarem, saber como foi o uso do dinheiro é imprescindível. Então, eu acho que tem um aumento, e acho super interessante os dados que você vai trazer no seu release, JP, estou curiosa aí para acompanhar.
Mas eu acho que é super importante a gente ter uma retroalimentação de onde foi parar esse dinheiro, quais foram as grandes histórias de transformação que esse dinheiro fez, ou que esse tempo, ou que esse bem, enfim, como é que a gente aplicou esse recurso, como que as organizações aplicam esse recurso para que a gente garanta transparência, para que a gente garanta que esse dinheiro está sendo bem aplicado tanto para o doador, pessoa física ou corporativa, como para as próprias organizações que recebem esse tempo, essa verba, esse recurso, para entender se elas estão no caminho correto, porque muitas vezes a maneira de aplicar o recurso, a gente precisa de ajuste, né? A gente não acerta sempre. Então, para mim, mensurar é crítico, tanto para você dar transparência e falar, olha, vale a pena, faça sua doação porque ela vai gerar transformação social, como também para a gente validar se ela realmente está gerando transformação social ou se a gente precisa eventualmente corrigir uma outra coisa para gerar mais impacto. Então, realmente acredito muito na importância cada vez mais crescente dos dados aplicados à doação e a esse movimento social todo. Por outro lado, né, uma questão que eu queria trazer para os três aí, a gente ontem teve na conversa com o DEM Palota, a gente ouviu muito isso sobre a demanda que se faz das organizações de mostrarem a aplicação dos recursos no projeto lá na ponta, e como pouco se estimula que os recursos sejam usados para o financiamento e fortalecimento institucional mesmo, né? Não adianta só ter dinheiro para o projeto e não ter dinheiro para um bom captador, para uma administração parruda, para pagar a luz, enfim, para tudo que está por trás, né, da causa. Eu sei que esse é um tema assim, que é sempre muito discutido dentro do campo, assim, é muito polêmico. Eu queria ouvir os pensamentos de vocês, assim, que métricas a gente pode entregar que satisfaça os doadores, e aí a gente está falando tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, mas ao mesmo tempo que a gente consiga se afastar dessa ideia de que o dinheiro tem que ir só para a ponta, né, e possa partir para uma visão da filantropia, assim, que valoriza as organizações como um todo. JP, quer começar? Posso falar, sim, sem dúvida, e complementar, inclusive, também falando sobre dados que a Mariana trouxe. Primeiro, é sempre importante, existem vários tipos, é sempre importante lembrar que existem vários tipos de doadores. De forma geral, o grande volume da doação vem da classe média, vem de indivíduos que doam 20, que nem eu, doam R$30 por mês para as organizações, R$40, e isso constitui bilhões de reais. Né? No mundo inteiro, quer dizer, os números mostram que no Brasil também o principal da doação vem de indivíduos, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na África, no mundo inteiro. Esse doador, que ele é aquele doador que doa pela causa, doa pela organização e não para projetos específicos, esse doador a gente se relaciona com ele por meio de uma comunicação aberta, constante, com informativos, com relatórios de atividade, com atualização frequente nas redes sociais e por aí em diante. Esse é um doador médio, né, o doador padrão, vamos assim dizer, mais clássico. Esse doador não está preocupado no detalhe do uso dos R$30, ele quer realmente ver se as crianças estão sendo atendidas, se isso está gerando impacto e por aí em diante. Aí nós temos também o perfil dos grandes doadores, né, sejam eles pessoas físicas, corporativos, esses estão de fato olhando com mais atenção o uso e a aplicação do recurso. E tem métricas específicas, né, tem metodologias específicas que são utilizadas, tendem a apoiar mais projetos do que a organização em si, que é algo que a gente sempre estimule que aconteça também, e por aí em diante. Neste processo de entender o perfil de quem doa, porque o doador ele é muito diverso, tem diversidade na ponta das organizações, tem diversidade de quem doa também, né? Nesse perfil de entender essa diversidade, a gente trabalha com um estudo de dados sobre doação, né? Por isso uma iniciativa como a que a gente tem, que é o Programa Colaborativo de Dados do Dia de Doar, que é aberto a toda e qualquer empresa que processe doações online, e que apenas uma das iniciativas que existem no setor, que a gente tem trabalhado, tem a pesquisa Doação Brasil, que o IDS está realizando a segunda edição, tem um trabalho que eu e a Joana estamos fazendo parte, junto com o movimento, para conhecer a doação recorrente no Brasil. Esse trabalho da gente entender os dados da doação, o comportamento de quem doa, o perfil de quem doa, o perfil de quem recebe, como que se relacionam ambas as partes, como se comunicam e por aí em diante,
é fundamental para que a gente tenha instrumentos para alavancar ainda mais a doação. Então, eu comentei no início, né, eu vou encerrar aqui para deixar para mais pessoas falarem, eu comentei no início que, infelizmente, a gente não consegue o número da doação, do volume do que movimentou o Dia de Doar em 2 dias. Eu ainda não consigo. Mas até o ano passado, eu levava 1 mês para conseguir. Agora, eu estou trabalhando para conseguir para a segunda. Eu estou correndo para conseguir para a segunda, né, com menos de 1 semana do Dia de Doar, com 12 empresas parceiras, que eu tinha 6 o ano passado. Porque a gente vai desenvolvendo esse trabalho, vai aprofundando a parceria, estabelecendo conexões, e claro, esse ano a gente também conseguiu um pouquinho mais de apoio, inclusive para a própria campanha do Dia de Doar, que a gente nunca teve nos anos anteriores. Então, o processo todo vai se aprimorando e a gente vai alcançando isso que a Mariana comentou, que é importante, que as empresas querem ver e que está alinhado com o que se faz necessário para que a gente tenha, inclusive, mais doações corporativas, que é um espaço que nós temos muito lugar para explorar e para desenvolver no Brasil ainda. Muito bom, tudo bem, JP. Os Estados Unidos estão contando votos até agora. A gente já passou do segundo turno, pois é. Então não vai chegar nada. Pois é. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Joana, você quer fazer uma colocação? Eu acho que, na verdade, eu queria emendar isso até em outra pergunta para você. Há poucos meses, o Movimento por uma Cultura de Doação lançou um documento de diretrizes, com 5 diretrizes que a gente quer colocar debaixo do braço para levar para o mundo, para que a cultura de doação se torne regra, né, para todo mundo. E aí eu queria que você fizesse a sua fala também comentando como que você enxerga que essas diretrizes já começaram a ser aplicadas aqui. A gente vê alguma evolução, tem alguma coisa que a gente percebeu que precisa aprimorar? Conta pra gente como que você está vendo isso. Tá bom. Então vamos lá, a primeira parte da pergunta que eu quero endereçar, porque o JP traz um dado muito interessante, ele falou em milhões, mas segundo a pesquisa Brasil Doação de 2015, são 13,7 bilhões, né, que o brasileiro, que o indivíduo brasileiro doa, do que a gente consegue contar, isso porque a pesquisa tem uma faixa de 2 ou mais salários mínimos, não é nem a população brasileira inteira. Então esse dinheiro já é um dinheiro que cuida do desenvolvimento institucional das organizações, né? Se elas souberem aplicar, esse é um dinheiro. Então os R$30 que o João doa e que eu dou, em que aposto que vocês doam também por mês, ele cuida desse lugar do fortalecimento da sociedade civil e ele é muito importante, né? Daí tem uma outra camada da conversa que é o dinheiro corporativo, né? Que eu acho que a Mariana pode dizer melhor que eu, mas o dinheiro corporativo, aí você perguntou, como é que a gente convence as pessoas de que as ONGs são importantes? Eu vou repetir o que o Da Palota falou, a gente fala e educa os doadores até o final da vida, entendeu? Porque uma conversa que aqui é uma conversa de já bem, em outros países já não é mais, né? Então, a gente respeita que a gente está num certo estágio da nossa fase de desenvolvimento e tem empresas que estão num estágio mais atrasado, empresas que estão no estágio mais avançado e já olham para organizações sociais como parte importante da sociedade civil brasileira. É fato, entendeu? A democracia que a gente quer ter no Brasil depende de organizações sociais fortes, movimentos sociais fortes, sejam eles com ou sem CNPJs, né? Eu hoje estava no outro encontro JP, por isso que eu sabia que ele já estava com a camiseta do Dia de Doar, e a gente escutou uma fala linda como é que chama, João? Alguma coisa perifa, eu não conhecia também, um movimento sem CNPJ, né? Do Jefferson, isso. Então, assim, todo mundo já sabe, no mundo inteiro, que uma sociedade civil forte é importante para uma democracia forte. Eu acho que a gente precisa continuar falando, entendeu? E falando de um lugar de coragem também, porque acho que a gente fala com doador institucional com um certo medo, né? Tem uma esfera da conversa entre a organização, e aí eu falo do meu lado de organização social, né? Que eu sou diretora de uma organização social bem, assim, média, que tem um orçamento anual de perto de R$2 milhões. Então, a gente fala assim, ter conversas com os financiadores que trazem para a gente 1/3 dos nossos recursos em dinheiro incentivado, não é fácil, né? Não é fácil você brigar com uma pessoa que traz 1/3 do seu orçamento anual, mas não obstante a gente faz, né? Inclusive o JP vai ficar orgulhoso de mim, porque uma coisa, por exemplo, que a gente não faz é pagar a empresa que cobra da organização social um FII e cobra da empresa outro FII para um dinheiro de doação incentivada. Então, eu acho que tem coisas que você, como organização, tem que bater o pé e tem que falar, esse dinheiro não
não me faz feliz, entendeu? Eu não saio desse buraco com esse tipo de dinheiro. Agora, para isso, para eu poder falar não para esses grandes dinheiros que vêm, às vezes, muito carregados, eu preciso ter o outro dinheiro, o pequenininho de muita gente, né? Então, acho que isso é super importante também. E sobre as diretrizes, obrigada por perguntar, Rafa. Então, as diretrizes foram publicadas, digamos assim, lançadas em agosto desse ano. Elas estão no site do movimento, que é doar.org.br. Na aba Iniciativas Força Tarefa, ela está lá porque foi exatamente feito por uma Força Tarefa, né? Inspirada na Força Tarefa pelos negócios sociais, hoje em dia a Aliança pelo Impacto, ou a Aliança dos Negócios Sociais, desculpa, a série, se estiver olhando, já vai ficar brava comigo. Então, a gente quis exatamente que fosse um esforço do campo, né, da bolha, mas olhando para todos esses aspectos e podendo entregar para o setor e para o além do setor um mapa, um norte para as pessoas que já estão investindo em fortalecer a cultura de doação no Brasil, para aquelas, e as organizações sociais, enfim. Eu posso falar um pouco das 5 diretrizes, mas serve tanto como para quem já está dentro, quase como os objetivos do desenvolvimento sustentável, sabe? Inclusive a gente vai fazer uns iconezinhos, está prometido já para cada um de nós que trabalha uma dessas diretrizes poder usar esse ícone na sua comunicação, mas também para quem está olhando de fora e você talvez possa contar um pouco de como que foi, Roberta, quando a MOL entra, né, vai entrando na cultura de doação, como que foi achar essa informação, né, aonde eu sou importante nesse lugar, né, aonde as pessoas já estão fazendo ações, eu posso apoiar financeiramente, e eu sou conselheira do Instituto MOL também, tá, e aonde as pessoas ainda precisam olhar e ainda precisam desenvolver, né. Você quer que eu fale as 5 rapidinha? Quero, sim, eu ia te pedir exatamente isso. Tá, então a primeira é educar para a cultura de doação, e nela a gente fala, né, a gente precisa de uma educação para generosidade. Para cada uma, eu não vou falar todas aqui, senão vai ficar muito comprido, mas para cada uma dessas diretrizes, a gente tem recomendações que foram feitas por esse grupo de organizações e pessoas, a Força Tarefa, tá? Então, tem organizações que estão lá, as primeiras em cor mais escura são as que a gente entendeu como mais relevante, até as que não são tão relevantes, mas enfim, a sua organização pode se identificar com uma que não é tão relevante, não obstante ela é tão importante quanto, por isso ela está aí, tá? Então, a segunda diretriz é promover narrativas engajadoras. Doar precisa virar um assunto de dia a dia, conversa na hora do jantar. Eu acho que esse ano a gente conseguiu viver um pouco disso, foi um dos ganhos desse ano, né? E também é um tema forte do Instituto MOL. E a diretriz 3, que é criar um ambiente favorável à doação, e aí o JP é a pessoa ideal para falar disso, quer dizer, a gente está aqui falando de estruturas, né? Doar tem que ser fácil, tem que ser prazeroso, e assim, há 7 anos atrás não era, e hoje em dia está ficando, né? Está ficando fácil, e a gente já tem um mercado com estruturas de pagamento que facilitam a doação, né, JP? Até via Pix agora. A diretriz... Até via Pix, exatamente. Doei muito via Pix. A diretriz 4... Você doou? A diretriz 4 é fortalecer as organizações da sociedade civil, e aí a gente está falando disso até agora, quer dizer, como é importante, eu acho que não é a única coisa importante para uma organização social, mas sem dúvida ela é essencial, né? Você pode pegar qualquer pirâmide, e na base dessa pirâmide vai estar ter recursos para poder investir em si próprio, no seu aprendizado, no seu impacto, no seu fazer, né? Na sua área de captação e comunicação. E a diretriz 5, que é fortalecer o ecossistema promotor da cultura de doação, né? Então a gente fala que precisamos nos reconhecer como ecossistema e começar a trabalhar de forma articulada e estratégica, que é uma coisa que o movimento apoia bastante, e como o João falou, a gente tem identificado e apoiado ações em conjunto, né? Certo. Mariana, estendo a palavra a você agora, queria que você falasse para a gente como que você enxerga o olhar das empresas, especialmente levando em consideração a pergunta da Roberta, o que tem que ser falado para as empresas para que elas compreendam que doar, então, é algo que pode ser atrativo e também é necessário?
Eu acho que tem dois pontos interessantes nisso que vocês trouxeram, que é ampliar e sensibilizar as empresas para investirem de maneira mais sistêmica nas organizações e no fortalecimento das organizações, além dos projetos. Isso realmente é difícil. O que a gente faz para tentar combinar as coisas? A gente tem um percentual dentro de um orçamento amplo que a gente entende que de repente possa servir para o fortalecimento da organização e para o desenvolvimento dessa capacidade. Mas, de novo, a transparência é primordial. Então, quando você tem uma relação de confiança com a organização, quando os números são muito abertos e a organização consegue explicar que ela precisa melhorar a infra ou investir em alguma coisa um pouco mais sistêmica, ou capacitar suas pessoas, porque isso vai ampliar o impacto. Eu acho que as empresas estão começando a olhar com isso com outros olhos. O que eu acho que ainda é um pouco difícil é o investimento que passa para uma organização, que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, porque todo mundo tem ali os seus custos administrativos, que é normal, e aí na hora que você vê essa verba, 50% dela ficou nos custos administrativos e só 50% chegou na ponta. Isso eu acho que a gente deveria evitar. É melhor fortalecer 2 ou 3 dessa cadeia para limpar um pouco esses intermediários, porque aí o dinheiro consegue chegar na ponta. Então, imagina uma organização que vem de fora, que paga para na América Latina, que depois transfere para o Brasil, que depois transfere para... E isso tudo você vai pagando imposto, você vai pagando custo administrativo, e aí acaba encarecendo o projeto, né? Outro ponto que eu acho que a gente, e na Accenture a gente tem feito bastante, investido em horas de consultoria, né? Como a gente é uma empresa de consultoria, a gente faz muito projeto de fortalecimento e desenvolvimento das capacidades das organizações da sociedade civil, seja um planejamento estratégico, o desenvolvimento de um aplicativo de tecnologia, enfim, uma plataforma de tecnologia. Então, isso também é parte do nosso investimento. Eu acho que as organizações que têm condição de levar a sua expertise para as organizações da sociedade civil estão também fazendo uma doação, nesse caso aí, uma doação de tempo, de conhecimento. E, por fim, eu acho que é muito importante as organizações, as corporações, colocarem no orçamento, viabilizarem a rastreabilidade e a verificação desse impacto. Porque também não adianta a gente cobrar por transparência e saber o que aconteceu, qual foi o impacto, para a gente saber se está fazendo certinho, se a gente tem que melhorar, ir mais para lá ou ir mais para cá no impacto daquele projeto, se a gente não quer colocar verba de acompanhamento do impacto. Também eu sei que é outra coisa um pouco difícil de conseguir. Então, acho que se as organizações, a gente procura olhar por isso, sabe? Entender que uma parte tem sim que ser para o fortalecimento da organização, entender que a gente pode contribuir com a transferência não só financeira, mas de conhecimento e de horas de pessoas, e, por fim, garantir que a gente invista também em rastrear o que aconteceu qual foi o impacto feito por aquele investimento, porque só assim a gente consegue saber se ele foi bem utilizado ou não e se vale a pena continuar investindo nesse projeto, se a gente precisa pivotar. Então, eu entendo que esses 3 pontos são bastante chaves aí no investimento corporativo. Nossa, perfeito, Mariana. A gente sente muito isso na pele mesmo. Essa vontade de querer ter resultados, mas não de colocar o recurso para acompanhar. Mas isso tem mudado, felizmente. Agora, uma outra pergunta que eu queria levar para os 3. A gente sabe, pela pesquisa também do Ação Brasil, do IDES, que desconfiança nas instituições é uma das barreiras para a doação, né? Na pesquisa Confiança Brasil do IBGE, que mede a confiança nas instituições, ONGs, enfim, na verdade, organizações da sociedade civil estão lá embaixo, depois de polícia, igreja, escola pública, enfim, bombeiros, está longe, assim, né? E a gente teve tempos difíceis aí para o terceiro setor, com muitos ataques, fake news, né? ONG não serve para nada, ONG é mamata, enfim, todo um discurso terrível. Ao mesmo tempo, na pandemia, a gente viu que
só o terceiro setor dá conta de algumas coisas que o Estado não chega lá, a iniciativa privada não sabe como fazer, precisamos das instituições para poder chegar mesmo lá na ponta. Vocês sentem que isso influenciou esse momento do Dia de Doar? Será que as pessoas estão mais confiantes nas organizações depois desse ano que a gente teve? E mais uma questão para completar. A Joana sempre fala que a gente já é um país generoso, que a gente já é um povo generoso e doador. Essa é uma discussão que eu já vi muitas vezes você falar, assim, né? Não diga que estamos doando agora, a gente sempre doou. Mas vocês sentem isso, assim, também, esse crescimento todo, JP, Mariana, que vem das empresas e das pessoas físicas, são doadores novos que estão chegando nesse ano? Ou a gente está vendo quem já doava doar mais? A gente conseguiu, de fato, aumentar o nosso público e aumentar a confiança nas instituições? Quem quer começar? Joana, vai, você que lança sempre essa bola. Eu vou começar porque eu só vou, se me permitir, só corrigir um pouquinho o que você falou em meu nome, porque o que eu falo sempre é que o brasileiro é um povo solidário. Não, imagina. Solidário e generoso. E que o que eu vi muito esse ano é uma manchete com uma ideia meio abreviada, que é: o brasileiro está se tornando mais solidário. O brasileiro está... E eu acho que tem uma coisa entre ser solidário e ser doador. O brasileiro sempre foi solidário. Os brasileiros se tornou mais doador, né? Está se tornando mais doador. E eu acho que uma das coisas que aconteceu esse ano, primeiro, enfim, algumas coisas, né? Eu brinco, e a única falar isso, eu já escutei outras pessoas falando que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente vai continuar doando como a gente doou esse ano ou não. O Rodrigo já teve que responder algumas vezes, mas a gente não sabe ainda. A gente sabe que a gente tem uma diferença entre uma doação-resposta e uma doação que é mais parecida com a doação-propósito que a Mariana traz, que é uma doação que também acontece com indivíduos, que é uma doação um pouco mais pensada, né? Então, na primeira doação-resposta, a gente fala que é um movimento de fora para dentro. Eu falo, um movimento de fora para dentro, quer dizer, tem um chamado do mundo, seja ele um acidente, um terremoto, não sei o quê, ou uma pandemia, veja bem que afeta todos, né? Acho que a diferença de um terremoto em um lugar específico e uma pandemia é que todos nós, de alguma forma, sentimos o efeito dessa pandemia, estamos sentindo o efeito dessa pandemia, né? Seja aqui no Canadá ou aí no Brasil. Então, essa é uma doação-reação. Doação-reação é rápida, ela é humanitária, ela é generosa, mas ela não necessariamente é duradoura, porque ela está reagindo a algo. A doação duradoura, ela vem de uma pergunta interna. O que eu quero para o mundo? Qual é a minha causa? Né? Descubra a minha causa, né? Descubra a sua causa. Qual é a minha causa? O que eu quero com o meu dinheiro, além de suprir as minhas necessidades? O que eu quero para o mundo com o meu dinheiro? E aí eu acho que qualquer indivíduo, de novo, com 30 reais ou 30 milhões, pode se fazer as exatas mesmas perguntas. Eu acho que isso é o bonito da doação, entendeu? Não é só para quem tem 30 milhões de reais, muito pelo contrário. E essa é uma doação. O João, quando doa 30 reais por mês, ele não doa 30 reais por mês para todo mundo que pede. Ele escolheu as causas que são importantes para ele, né? Eu também. Então, tem um pouco essa conexão com o propósito para futuro. Eu acho que o fato da doação ter chegado na casa das pessoas esse ano, né, o assunto doação, a valorização da doação, a importância da capilaridade das organizações sociais, né? Para que a gente pediu ajuda esse ano? Tudo bem, tem um monte de dinheiro, gente. Um monte de dinheiro. E para quem que o dinheiro vai? Para que a gente pediu ajuda esse ano? Para as organizações que não ficaram com o dinheiro, né? Isso é o que a gente está começando a ouvir agora, que é uma parte mais triste dessa história, né? Eu preciso contar uma história pessoal para vocês, assim, de aprendizado. Na Acorde, a gente captou 350 mil reais, mais ou menos, com o Família Apoia a Família e outras campanhas. E a gente distribuiu todos os 350 em Vale Refeições. Eu estava feliz da vida, eu estava assim, tão... Até que eu escutei um grupo de pessoas no encontro falando sobre, poxa, como esse dinheiro fluiu pela organização sem nem pagar o próprio tempo das pessoas, né? E aí eu isso há anos, que penso nisso, que estudo, que leio estudos, que não sei o quê. Eu também fiz, entendeu? E achei o máximo fazer, porque eu acho que tem um lugar que a dor é tão profunda que você quer que o dinheiro chegue mesmo aonde talvez mais precisa, né?
Mas, no fundo, a Accord também tem um dinheiro institucional. Por sorte, a gente tem outras fontes de renda, mas outras organizações não. E a gente escutou muito de outras organizações que os financiadores estavam dizendo, quero recibo de tudo. Então, assim, você manda o dinheiro para ir para a ponta, tem um trabalho envolvido que foi completamente ignorado, né? Assim, é uma coisa para a gente aprender para o futuro, né? Quer dizer, de novo, vamos falar de E, sem desmerecer todo o esforço humanitário de todas as empresas do Brasil, mas levando isso para frente como um lugar de aprendizado para a próxima vez a gente lembrar que tem doentes trabalhando, né? Exatamente. JP, seus pensamentos. Roberta, quando eu saía de casa e precisava pegar Uber ou táxi, e falava que trabalhava em ONGs, eu me acostumei a ouvir de resposta, mas tem muita fraude, né? Tem muito desvio. E me acostumei sem jamais deixar de ficar nervoso e bravo quando eu ouvi, mas passando a entender que isso é muito do que se construiu como imagem, né, em décadas, né? A gente pode ir lá, assim, a gente pode ir para 1930, quando o Estado não fazia nada e de repente passou a falar que o Estado faz tudo nesse país, né? E quando a sociedade civil voltou a ter espaço, no final da década de 80, e 70%, 80% das nossas organizações têm menos de 30 anos, elas vieram numa outra realidade, onde a gente dificilmente atua para construir a imagem do setor, né, de forma aberta. A gente defende as nossas causas setoriais, e todas as causas têm que ser defendidas, mas a gente, como setor, dificilmente trabalha para promover a imagem do setor. Então, quando temos campanhas como o Dia de Doar, que a gente passa uma imagem positiva, falando doe para causas, escolha a sua causa, descubra a sua causa, a campanha do IDS, descubra a sua causa e doe, né? A gente não está discutindo confia ou não confia, a gente já está passando a mensagem que doar é importante, né? E isso trabalha com a questão da confiança. Mas o próprio setor tem que desenvolver. As pesquisas que a gente tem sobre o que se convencionou chamar de investimento social privado mostra que os grandes financiadores do Brasil também não doam, né? O censo BISC, o censo GIF e a pesquisa do BISC, da Comunitas, não chega a 1/3 de doação do recurso que é investido socialmente pelas grandes empresas e grandes fundações do Brasil. Então a gente de dentro tem que começar a doar mais, tem que começar a trabalhar mais pela doação, para que a partir de uma comunicação propositiva, eu não vou discutir com o taxista a questão da confiança. Eu vou falar para o taxista, eu promovo impacto. E por promover impacto, a doação garante que esse impacto aconteça na ponta, né? Então é muito da visão que a gente tem, que a gente trabalha. Bonito ouvir isso. Paciência. Acho que a gente está... Mariana, você tem uma colocação final sobre esse assunto para fazer? Desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. De novo, eu acho que o tema da transparência, desculpa ficar batendo nesse mesmo ponto, mas ele é cada vez mais fundamental. Eu acho que as tecnologias e essa superexposição que eventualmente a gente tem, ela pode ajudar, por um lado, porque torna as coisas mais transparentes. E, claro, acho que cada organização dentro do seu processo, para entender quais são os documentos que a gente precisa analisar, enfim, antes de fazer uma doação ou outra, mas tem uma coisa que assim, a gente acha muito chave, que é ir lá e olhar, sabe? Tem que ir lá e olhar o que está acontecendo, porque na hora que você vê, se você só ficar olhando o relatório, a planilha, você vai perdendo um pouco a sensibilidade, sabe? Então, eu acho que acho importante o doador olhar o que está acontecendo. Eu acho que aí você vê como que é o trabalho da organização, por que aquela organização existe, por que ela precisa ser fortalecida. Acho importante a parte da tecnologia para dar visibilidade para os números, fazer a parte mais hard, mas acho que a gente não pode perder esse lado da sensibilidade.
Perfeito. Bom, a gente está chegando no final da nossa mesa, tem plaquinha de 1 minuto falando que o nosso tempo está estourado, mas assim, para finalizar, a pergunta que a gente está fazendo para todo mundo que participa do Seminário do Ar, e assim, o que veio na cabeça, papum, Joana, JP, Mariana, qual foi a última doação que vocês fizeram? Joana, começo por você. Eu doei para o Movimento Permacultura de Doação. A gente lançou a nossa campanha, a gente lançou o nosso botão de doar agora no final do ano. Eu me tornei uma doadora recorrente do movimento, que é a minha causa, certo? E eu doei para a Cord também, que enfim, são as minhas doações. Mas eu não terminei, eu só não tive tempo de doar mais esse dia de doar. Eu não terminei. Já você, qual foi a sua última doação? A última eu doei para a Associação São Joaquim, hoje no começo da tarde, que é uma das que eu tinha em dívida ainda do dia de doar. Tem algumas que eu ainda tenho que acertar as minhas doações. Mari, você? A minha última doação foi essa semana, mas foi para uma pessoa física que precisa de um tratamento médico. Então, não foi para uma organização dessa vez. Ai, que emocionante. Bom, a gente agradece imensamente a presença de vocês. A nossa mesa chegou ao fim. Mas antes de vocês saírem, eu preciso que vocês testemunhem quem é a pessoa que venceu o sorteio do Kitmol. A gente está fazendo um sorteio de Kitmol em todas as mesas. E a pessoa que ganhou dessa vez foi a Carla Rosana da Silva. Carla, você tem que escrever um e-mail para instituto@editoramol.com.br. Manda uma mensagem para a gente falando a mesa em que você foi sorteada, que essa mesa é excelente, que acabou de acontecer. E fala também o seu endereço para nós. Aí a gente vai te mandar um Kitmol com produtos maravilhosos. Mas por hora... Joana, JP, Mariana, muito obrigada pelo tempo, os ensinamentos, a inspiração. É sempre delicioso conversar com vocês. Nos vemos no podcast em breve. Obrigada a vocês, um prazer. Tchau.